Nós tivemos também, ao longo deste final de semana, boas preocupações referentes ao cenário fiscal, claro, antecipando os dados que já foram divulgados neste começo de manhã, dados piores que a expectativa, déficit maior do que o esperado, deve fazer pressão porque cenário fiscal é realmente algo que pesa para o mercado brasileiro nessas últimas semanas, talvez nesses últimos anos, nesses últimos, sei lá, mais de 500 anos de Brasil, o cenário fiscal é sempre a preocupação primeira do investidor brasileiro, quem está posicionado por aqui, viu, Francisco? Para a agenda da semana, que teremos amanhã, na terça-feira, de destaque para o investidor que nos acompanha. Vamos lá, nós temos amanhã na Europa, temos dados importantes. Temos o PIB do segundo trimestre, o dado é preliminar, mas sairá na França, Espanha, Itália, Portugal e zona do euro. Portanto, olha quantos países na zona do euro amanhã e a zona do euro também divulgando o seu PIB do segundo trimestre, dado preliminar. Nós teremos também o CPI preliminar da Espanha e o CPI preliminar também da Alemanha. Portanto, dados importantes amanhã em relação ao PIB preliminar segundo trimestre e também o CPI, inflação do varejo preliminar. E além disso, a confiança do consumidor, o dado final da zona do euro. Aqui no Brasil nós teremos o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, mês fechado de julho, e teremos o CAGED também trazendo aí a criação de vagas. Estados Unidos, a consultoria, o Conference Board vai divulgar confiança do consumidor, JOLTS, relatório de trabalho, criação de empregos do mês de junho, e a API, Associação Privada de Petróleo dos Estados Unidos, que congrega uma associação de refinarias, trazendo seus estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados da semana. Mas importante também, Gabriel, é a noite, sessão asiática. Na Coreia do Sul e no Japão, nós teremos a produção industrial e as vendas do varejo referentes a junho. Na Austrália, nós teremos a divulgação do CPI do segundo trimestre e aí sim, na China, nós teremos o PMI, o PMI oficial do Escritório Oficial de Estatísticas de Pequim, o NBS. Nós teremos lá o dado industrial, teremos o dado de serviços e o dado composto. Esse dado é mega importante também para os mercados da China continental. Perfeitamente, para quarta-feira nós teremos PIB preliminar de Hong Kong divulgado. No Japão, anúncio da taxa básica de juros. A quarta-feira é realmente o dia mais esperado, aguardado desta semana. Na Europa, França, Portugal, Itália e zona do euro, índice de preços ao consumidor. Preliminar ainda essas divulgações. Na Alemanha, taxa de desemprego, Brasil, IBGE, a PNAD contínua divulgada. Eu lembro que também, né, Francisco, a gente teve alguns problemas com a divulgação dos dados de emprego aqui no Brasil nas últimas divulgações. Então, alguma coisa pode mudar para a divulgação desta PNAD, data cravada para quarta-feira, mas pode ser divulgado um pouco depois, já que já vimos isso acontecer nas últimas duas divulgações. Fluxo cambial semanal também será publicado. Aqui no Brasil, também o Copom decide taxa básica de juros. Nos Estados Unidos, variação de empregos privados pela consultoria ADP, PMI de Chicago, vendas pendentes de moradias e também a decisão da taxa básica de juros por volta das 3 horas da tarde. Então ainda teremos o mercado funcionando e reagindo a essa publicação, mas principalmente a coletiva de Jerome Powell, logo em seguida a publicação entre 3h30 e 4 horas da tarde, nós teremos Jerome Powell falando ao mercado. No Japão, PMI industrial e na China, PMI industrial publicado pela consultoria Caixin. Francisco, esta é a quarta-feira, é o dia mais movimentado, é o dia que demanda mais atenção do investidor. Claro, por conta dos bancos centrais do Japão, do Brasil, aqui, claro, para nós, e do Banco Central Americano, além também, após a decisão do Fed, nós teremos o presidente do Fed, Jerome Powell, que concede sempre aquela entrevista coletiva sobre a decisão recente do Banco Central Americano, o statement da instituição. Também bastante importante aí a fala, o discurso do senhor Jerome Powell. Na quinta-feira, nós teremos, então, em Hong Kong, as vendas do varejo, sessão asiática, o único dado, o único indicador que será divulgado. Depois, na Europa, os PMI e os PMIs, lembrando que quinta-feira já é 1º de agosto. Os dados industriais, gerentes de compras da Espanha, França, Itália, Alemanha, zona do euro e Reino Unido. Todos esses países divulgarão, então, o PMI e o PMI industrial de julho. Nós teremos também na Itália e na zona do euro a taxa do desemprego do mês de junho. E a grande decisão, começando o mês, do Banco da Inglaterra, o BOE, com taxa de juro também, decisão de política monetária. Aqui no Brasil, apenas um único dado, Fundação Getúlio Vargas, com o IPCS, dado mensal. Estados Unidos, pedido de auxílio-desemprego semanal, Jobless Claims, e os PMI e os PMIs industriais, os mesmos dados que sairão na Europa, vão sair também nos Estados Unidos. Dado da S&P Global Ratings e do ISM, que é um Instituto de Gestão para Oferta. Terminando a noite, Coreia do Sul com o seu CPI também de julho, e na Áustria, melhor dizendo, nós teremos a OPEP,
deverá trazer seu relatório sobre o petróleo também do mês agora, seu relatório mensal. Perfeito, para sexta-feira, terminando a nossa semana, ou talvez não, porque no final de semana nós teremos alguma coisa acontecendo, já que aconteceram eventos importantes nas últimas semanas. Não dá para descansar nem de sábado e domingo, viu, Francisco? Que final de semana está concentrando talvez os eventos mais importantes da semana em apenas 2 dias. Joe Biden retirou sua candidatura, sua posição no domingo. Trump sofreu um atentado num sábado, então realmente o que movimenta mercado, que tem de mais importante, está fora da agenda, normalmente está acontecendo durante os finais de semana. Lá na sexta-feira, teoricamente o último dia aí do mercado na semana, teremos na Suíça índice de preços ao consumidor, França e Itália, produção industrial, vendas do varejo na Itália também publicados para o mês de junho. No Brasil, teremos o IPC da FIP publicado por aqui e a pesquisa industrial mensal, pesquisa mensal da indústria no mercado brasileiro. No México, taxa de desemprego. Nos Estados Unidos, aí sim, dividindo holofotes com as decisões de política monetária, teremos o payroll, principal dado de empregos dos Estados Unidos, que pode pode ajudar a calibrar essas expectativas para a condução de política monetária até o fim de 2024. Salário médio por hora será um dos itens analisados pelo mercado. Teremos também encomendas à indústria publicadas neste mesmo dia, nesta sexta-feira. Então dividimos um pouquinho essas atenções, mas atenção total talvez para quarta-feira. Payroll também um dado importantíssimo, Francisco. Super importante, mercado de trabalho nos Estados Unidos. Veja só, nós teremos aí nesse meio de semana todos esses dados de inflação na Europa, teremos esses dados na China também, o dado dos gerentes de compra e a decisão do Banco Central dos Estados Unidos aí, que vem dos últimos dados mais recentes da economia americana. E o discurso, claro, sempre muito importante do presidente do FED. Tudo isso será também depois da decisão do Banco do Japão e na quinta-feira, início de mês, a decisão do Banco da Inglaterra também é esperada lá. Há uma certa expectativa com essa decisão, com essa reunião do BOE, o Gabriel. E aí a gente começa o ciclo tudo de novo, né, o Francisco? Vai fechar o mês, os dados preliminares ficam para trás. Nós teremos já os dados oficiais publicados para a inflação, para alguns índices industriais, para os PMIs efetivamente, e aí a gente coloca tudo isso no radar. Daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, a gente já vira o mês nesta semana, já vira o mês na quinta-feira para sexta, e claro, nós teremos os dados agora oficiais publicados na próxima semana. Exato, além do payroll agora já no final de semana, comecinho de mês, tradicionalmente, geralmente, não sempre às sextas-feiras, primeira sexta-feira do mês, teremos já os dados de inflação lá nos Estados Unidos, programados aí para a semana que vem. Isso vai trazer de novo muita expectativa e volatilidade para os mercados, Gabriel. Perfeito, senhor Francisco Alves, seja sempre bem-vindo, que prazer enorme tê-lo por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar nesta segunda-feira e até quarta. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Passar rapidamente o fluxo de capital estrangeiro aqui para a Bolsa. No dia 22 saíram 329 milhões, no dia 23 434 milhões deixaram a Bolsa e no dia 24 420 milhões, portanto saídas aí nos dias 22, 23 e 24 de julho. No dia 25, 1 bilhão e 82 milhões de reais voltaram a deixar o nosso mercado, 4 bilhões 280 milhões de reais é o fluxo positivo do mês e no ano 35,8 bilhões saíram da Bolsa. Os ajustes, 5,66996 do câmbio e 128.128.155 ajuste do índice. Uma boa segunda-feira, uma boa semana a todos. Uma ótima semana, Francisco. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.